Muito bem, então, queridos. Vamos dar continuidade aqui. Se você olhar aí para o telão, talvez seja a primeira vez que você vem. Nós já estamos no terceiro encontro. Então, já passeamos ali nos princípios bíblicos sobre a família, que foi um panorama geral do que a Bíblia fala a respeito de família. Depois, passeamos na ideia do papel do marido e a masculinidade bíblica, porque são dois temas importantes para entender na nossa sociedade, porque muitas vezes o papel do marido é totalmente deturpado e a masculinidade ainda nem se fala. Então, hoje, a ideia aqui, juntos, é a gente falar a respeito do cônjuge, do marido, né? O papel da esposa e a feminilidade bíblica. E eu fico contente porque hoje o pessoal deu jeito até de contratar babá para poder trazer a mulher. Aconteceu isso daí. Tem um pessoal que no dia dos homens não conseguiu vir, mas daí no dia que é para a mulher ele deu um jeito. Não, vamos se antecipar, vamos contratar. Então, mas é bom, né? É bom porque assim a gente pode aprender juntos aí a respeito disso. Certo? Então, aqui, dando um pouquinho de contexto a respeito do que nós vamos falar, a ideia é que a gente pretende aqui abordar esse tema da feminilidade e do papel da esposa, mas não tem como ser exaustivo, não tem como abordar todos os mínimos detalhes, que eu sei que as mulheres adoram, de coisas bem detalhadas, né? Mas a ideia aqui é que a gente possa aprender juntos aqueles mandamentos que Deus dá às mulheres, e em especial às esposas, né? E é importante que a gente tenha clareza aqui que o estudo que nós vamos fazer é o estudo bíblico. Por quê? Porque é a partir da Bíblia que nós vemos as funções, os papéis de cada um dentro do casamento. E a grande maioria, isso é algo que nós precisamos ter cuidado. Às vezes a gente faz uma coisa assim, isso é da mulher, isso é do homem. A Bíblia, de maneira geral, ela vai abordar temas que são para todo cristão. Então, a gente tem que ter esse cuidado para não fazer essa distinção, olha, então isso é só para mulheres, olha, isso é só para homens. Não, mas é verdade que existem alguns ensinamentos que vão ser dados aqui que tem uma ênfase na mulher, certo? Mas é importante que você saiba que não é porque a ênfase é na mulher que nós, homens, não podemos aprender disso, os princípios bíblicos. E quando a gente fala aqui a nível de introdução, quando a gente fala do que a Bíblia fala, ou do que a Bíblia ensina, nós sabemos que são temas espirituais. Nós sabemos que, embora não seja incompreensível para alguém que não é crente, o que é ser crente? Alguém que crê em Jesus Cristo? Então, se você não creu em Jesus Cristo, você vai entender tudo aqui. Você vai entender tudo. Só que talvez você não vai ou aceitar ou até mesmo achar que faz sentido para você. Porque a Bíblia ensina, o apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, ele fala assim: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque parecem loucura. Não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O que o apóstolo Paulo está querendo dizer? Quando se fala a respeito de mulher, de homem, a Bíblia traz características claras. Mas muitas vezes as pessoas na nossa sociedade moderna, elas vão escutar essas coisas e vão dizer assim, isso daí é ultrapassado, isso daí é machismo, isso daí... Então, isso é importante, certo? Que nós saibamos aqui que a minha intenção não é convencer ninguém. Não é que você seja convencido por mim, mas que o estudo bíblico possa fazer diferença na maneira que você pensa, certo? Então isso é importante. Coisas espirituais se discernem espiritualmente, mas não quer dizer que sejam difíceis de entender, né? Não existe nada que nós não vamos falar nada por enigmas. E a segunda coisa também que é importante deixar claro, talvez aqui vale até um pouquinho mais para as mulheres, talvez... Nós não vamos lidar aqui com a ideia de 7 passos para o sucesso do seu marido. Não, seria bom, né? Porque teria que ter no mínimo uns 100 passos, né? E nós também não vamos enfatizar aqui técnicas meramente de adestramento. Se você fizer isso, vai dar certo assim. Não, porque os princípios bíblicos, eles são bênção por si só. Então a ideia é que
todos vocês, todos nós, ao escutarmos os princípios bíblicos, vamos ser abençoados. Mais abençoados ainda se colocarmos em prática. Mas como eu falei antes, para colocar em prática não é a ideia de como eu faço para atingir o resultado esperado. Não, porque nós sabemos que sem a ajuda do Espírito de Deus, para obedecer os mandamentos de Deus, é impossível. Por isso que eu falei a respeito da ideia do que o apóstolo Paulo fala sobre ser espiritual. Então, por mais boa vontade que as pessoas tenham, quando se fala em temas espirituais, elas têm tempo de validade. Ou seja, ela começa bem, mas sem a ajuda de Deus, ela vai fracassar. E isso vale para qualquer área, em especial no casamento, certo? Então, vimos isso e sabemos que o maior problema no relacionamento não é características apenas de atitudes que um ou outro pode fazer. Mas o maior problema que a Bíblia traz sobre problemas nos relacionamentos, qualquer relacionamento, entre amigos, entre trabalho, entre chefe e empregado, mas especialmente entre casados, é a dureza do coração. Não reconhecer quando nós estamos errados. Certo? Isso tudo nós vimos já no encontro anterior. Essa mesma introdução eu fiz porque é importante que nós saibamos disso. Então, novamente, a minha intenção aqui não é convencê-los com técnicas meramente humanas. Não farei isso. Mas apresentar os pontos bíblicos e que o Espírito Santo de Deus os convença. Esse é meu desejo e essa será a minha oração. Vamos ter uma palavra de oração? Pai Santo, obrigado por esse tempo juntos. Sabemos como o Senhor valoriza a família e a família que começa pelo casamento. Ajuda-nos a termos corações sensíveis, especialmente no que se trata dos temas polêmicos que sabemos que serão tratados. Ajuda-nos a termos humildade para reconhecer quando erramos e sabedoria para mudar quando é necessário. Esse é o nosso desejo e oração. Amém. Então, queridos, tendo dado essa breve introdução, deixa eu fazer algumas definições sobre feminilidade bíblica. Feminilidade não é uma palavra que se usa muito, né? Então, a ideia de ser feminina. O que é uma mulher feminina? O que é a feminilidade? E aí agora você coloca o que é a feminilidade bíblica. Vocês saberiam definir? Essa é uma pergunta boa de nós fazermos, né? Por quê? Porque nós vivemos num tempo em que o termo feminilidade é muito mal compreendido e mal usado. Mal compreendido e mal usado. Feminilidade nos nossos dias é sinônimo de várias outras coisas. É sinônimo de, quando você pensa numa mulher feminina, várias coisas podem vir à cabeça. E o nosso objetivo aqui é entender o que a Bíblia ensina sobre feminilidade. E talvez uma das formas mais didáticas de entender o que é alguma coisa é primeiro ter certeza do que não é. Então, ao nós falarmos isso, eu quero trazer aqui pelo menos 2 aspectos do que não é feminilidade bíblica, certo? Então, feminilidade bíblica não é. O que vocês acham aí? Pensaram em algum que não é? Tem vários, né, que poderiam ser tratados. Eu aqui trouxe 2, mas longe de dizer que são os únicos, mas eu diria aqui que são talvez os mais comuns, ou os que mais se destacam. Então, até aqui nesse primeiro termo aqui, eu diria que ele é o pai de todos os outros, mas os defensores desse ponto diriam não, pai não, então é a mãe, né? Então, o feminismo é um dos problemas a respeito do que a feminilidade bíblica não é. Essa figurinha aí que você está vendo, ela foi utilizada como uma forma do começo desse processo. O feminismo, aqui eu vou ser raso, eu não vou adentrar em aspectos muito profundos de cada detalhe histórico, isso talvez possamos fazer em outro momento. Mas a ideia aqui é apenas que você possa entender que talvez você ache que feminilidade bíblica é isso, quando não é. O feminismo, como ele é popularmente conhecido, ele surge no século XIX.
com o objetivo de promover e alcançar igualdade de direito entre os sexos, direitos iguais entre homens e mulheres. E nós dizemos a isso, muito bem, nós queremos isso, né? É bem-vindo isso, nós não temos nenhuma objeção quanto a isso. O problema é que tudo nessa vida, nesse lado de cá, nesse lado quebrado, que começa com boas intenções, mas não leva a Deus em consideração, acaba sempre se desvirtuando daquilo que era bom. É assim que aconteceu com o feminismo. Hoje, para vocês terem uma ideia, a cada tempo foi considerado, existe alguma... Deixa eu tentar explicar melhor aqui. Existe o nome, quando nós passamos de um pensamento para outro, de ondas. Então, o feminismo começa no século XIX e depois de um tempo ele passa pela segunda onda, pela terceira onda. E hoje nós estamos na quarta onda. E hoje, a quarta onda, ela vai ser marcada por padrões do tipo assim. As pessoas, as defensoras desse movimento vão dizer assim, olha, nós precisamos quebrar os padrões patriarcais, porque o mundo é machista. Esse mundo é um mundo machista e opressor, então nós precisamos destronar os homens. E isso, queira ou não, acaba sempre levando a Bíblia junto. Os mandamentos bíblicos a respeito da liderança masculina são levados juntos. A ideia aqui, para esse grupo, é que sinônimo de liderança masculina é opressão. As mulheres que se colocam debaixo disso, elas estão sendo oprimidas. Já escutou alguma coisa assim? Talvez você não tenha parado para pensar, mas o slogan conhecido desse movimento é meu corpo, minhas regras. Então, uma vez que o corpo é meu, eu faço o que eu quiser. E isso você vai ver que quando começa bem lá no século XIX, com a ideia de igualdade, hoje não é nem de longe o que poderia ter começado. Hoje a ideia é que esse movimento, os defensores disso, que tem várias vertentes, elas querem defender a ideia de que não só a igualdade, mas de ocupar o lugar. E até mesmo excluir o padrão de liderança masculina. Às vezes você vê algumas entrevistas de YouTube, onde o pessoal fala, você conseguiria viver sem a mulher? Normalmente o homem disse, jamais, seria impossível. E aí você pergunta para essas mulheres, defensoras disso, elas dizem, claro que sim, para que vamos precisar do homem? Só serve para encher o saco e roncar. E às vezes acontece mesmo, né? Mas o ponto é que você nota que começa bem, mas em pouco tempo o objetivo é deturpado. E em várias vertentes desse movimento, sabe o que são os incentivos maiores? Promiscuidade, ter vários parceiros. E se acontecer algo nesses relacionamentos sexuais que não tem nenhum tipo de filtro, como uma gravidez indesejada, você tem todo o direito de abortar. Esse movimento traz essa ideia. Só que a feminilidade bíblica, ela nem de longe é isso. Porque ela reconhece o padrão de Deus, o plano de Deus para a sua vida. Ela desempenha esse papel que Deus coloca na sua escritura e dizendo como é que deve ser para a mulher, e ela desempenha isso para a glória de Deus. Ela quer ser uma boa esposa, ela quer ser uma mãe, mas não apenas por satisfação pessoal, e sim porque isso glorifica a Deus. O desejo dela em honrar a Deus por meio das funções que ela reconhece. Essa é a feminilidade bíblica. A feminilidade bíblica, ela é sinônimo de uma mulher sábia. E quando eu falo mulher sábia, no contexto bíblico, ser uma mulher sábia não é ser uma mulher cheia de diploma. Não é ser uma mulher que tem 3 faculdades, mestrado, não é isso. E isso não é mal-vindo. Mas não é isso. Uma mulher sábia no contexto da Bíblia é uma mulher que ama a Deus e obedece os seus mandamentos. Já o contrário disso, que é desse movimento aqui feminista, é o que a Bíblia chama de mulher rebelde. Uma mulher que rejeita a Deus e os seus mandamentos. A feminilidade bíblica não é isso. Em segundo lugar, a feminilidade bíblica não é esse outro ponto aí, esse outro extremo,
que é o sensualismo. Então, o sensualismo, ele vem com poderíamos dizer que ele é uma extensão do feminismo, mas nem todas as mulheres que são sensuais na maneira de viver, elas abordam a parte feminista. Então você percebe como o engano, ele muitas vezes anda bem mansinho, né? Você pode ver mulheres que estão nessa segunda categoria aqui e elas não concordam com nada do feminismo. Só que elas estão embarcando num perigo silencioso e elas nem percebem. Então aqui esse grupo é o outro extremo. É aquele extremo que valoriza a beleza exterior ao ponto da sua principal frase ser: o que é bonito é para se mostrar. Aí o resto você pode imaginar, né? A ideia desse grupo é que ele busca o empoderamento feminino. A ideia da mulher ser empoderada, e isso ela faz por meio da sua sensualidade. A sua maior arma é a beleza do seu corpo, e se ela precisar até mesmo mostrar sua nudez, não tem problema. Por quê? Porque a ênfase que ela tem é do empoderamento. Existem aqui desdobramentos desse nível, né? Nem todas as mulheres participam no total da sensualidade ou do sensualismo. Mas a ideia é que uma grande parte das mulheres, e talvez você se inclua nisso, participa disso, está envolvida e nem percebe o perigo. Para ser feliz, essa mulher desse grupo, ela sempre vai estar em busca do prazer exterior da beleza, da sensualização. Mesmo quando isso for longe demais e entrar em choque com o padrão bíblico da modéstia e do cuidado. Nós percebemos isso. Basta você ir nos clubes, né? Ou na praia. Então você vai ver que existem pessoas que vão entrar nisso aqui e nem percebem. Não são pessoas que querem vender o corpo. Não. Mas elas estão participando disso e não percebem. Isso é importante. Por quê? Porque a feminilidade bíblica não é a ideia de que você deve se sentir bem consigo mesmo e não importa o que a Bíblia fale, não importa o que Deus ache. A ideia desse grupo é que ela tem uma preocupação tão grande com isso que ela vai gastar todo o seu tempo, ela vai gastar sua dedicação, ela vai gastar recursos até mesmo financeiros, mas aí ela não se preocupa em nada com o seu interior. E aqui eu não me refiro a algum tipo de espiritualidade, porque isso na grande maioria toda mulher tem. Você chegar para uma mulher e dizer, você tem uma espiritualidade, eu acho quase impossível a mulher dizer assim, não, eu sou ateia. Não, o homem até fala, mas a mulher não. Mas quando eu digo espiritualidade, eu estou falando da obediência bíblica, da mulher sábia, em contraste com a mulher sensual, que é a mulher rebelde. Talvez aqui seja um bom estudo aí para um grupo de mulheres aí, né, no sábado. Quais as diferenças da mulher sábia e da mulher rebelde? Até a editora Vida Nova lançou há pouco tempo aí um livro. Se não me engano, são as 20 marcas da mulher sábia em contraste com a mulher rebelde. Então isso é importante. E o meu desejo, a minha esperança, é que vocês aqui não tenham se familiarizado com isso. Mas se foi o caso, há tempo para mudança. Certo? Tendo definido o que a feminilidade não é, agora nós vamos partir um pouquinho mais a fundo e vamos falar sobre o que a feminilidade é. Certo? Antes que você olhe e diga, pastor Adriano fez de novo, copiou o slide errado. Realmente acontece, mas não é o caso. Por que eu trouxe esse slide? Porque esse slide é a definição da masculinidade bíblica do nosso encontro anterior. Por que é importante nós relembrarmos isso? Porque as duas são conectadas. O padrão de Deus existe um padrão de complementariedade. Homem e mulheres foram feitos por Deus para se complementar. E no casamento isso acontece de tal forma que a Bíblia fala que são uma única carne. Então, quando a mulher entende o senso da masculinidade madura, não é difícil dela exercer a feminilidade madura. Então, no coração da masculinidade bíblica, há um senso
de responsabilidade benevolente para liderar, sustentar e proteger mulheres de maneira apropriada aos diferentes relacionamentos do homem. O homem e mulher não deve valer apenas para o casamento, mas especialmente no casamento. O homem maduro, bíblico, ele não é um troglodita nos relacionamentos com as mulheres, sejam sua esposa ou não. Mas no caso do seu casamento, ainda mais. Certo? Agora nós partimos, uma vez tendo definido isso, e você vai ver como é importante, como isso se complementa, nós podemos partir para a definição bíblica ou com conceitos bíblicos da feminilidade. Olha que interessante, aí em vermelho é a ideia das características que são desenvolvidas na feminilidade bíblica. No coração da feminilidade bíblica há uma disposição libertadora. Por quê? Porque isso, diferente do padrão do mundo, que diz que para a mulher ser livre ela deve estar completamente independente de qualquer homem, na Bíblia não é assim. A feminilidade bíblica, ela não pensa assim. No padrão de Deus, a mulher realmente será livre quando ela compreender quem Deus, que é seu Criador, a chamou para ser. Entendeu? É impossível a mulher ter uma liberdade verdadeira se ela não entender o que o Criador dela a chamou para ser. Então você percebe ali que fala de afirmar, receber e cultivar a liderança dos homens dignos, de maneira apropriada aos diferentes relacionamentos da mulher, mas especialmente no casamento. Então, no coração da feminilidade, ela sabe se comportar diante de outros homens. Ela sabe como ela deve ter a sua postura, independente da sua posição social. Às vezes, existem mulheres que vão ser chefes de homens. Mas isso não quer dizer que ela vai ter uma postura de usurpação disso. Mas especialmente no casamento. Então, a ideia aqui da palavrinha disposição, ela diz respeito às expressões da feminilidade em centenas de situações diferentes, porque elas acontecem, né? Nós não podemos dizer, olha, a feminilidade ela age assim, Não, cada uma de vocês tem contextos que só vocês vão viver, lugares que só vocês vão ir e relacionamentos que talvez só vocês vão ter, né? Especialmente com os esposos, sim, eu espero. Então, quando nós dizemos isso, a ideia é que ela entende a disposição de liberdade de afirmar o seu papel complementar. É isso que o termo aqui afirmar quer dizer. Então, ela não se enraivece e diz assim, eu preciso ser a líder. Não, ela não tem esse problema. Isso não incomoda o coração dela. Ela não quer inverter os papéis. Ela não sente necessidade. Sabe por quê? Porque o compromisso da feminilidade bíblica está enraizada no compromisso com o seu Senhor Jesus Cristo. E por conta do seu compromisso com Cristo, ela, como Senhor da vida dela, ela sabe que isso vai ser sinônimo de incentivar, ajudar, receber e cultivar, como nós vamos ver nos relacionamentos com os homens. Então, mesmo quando o marido tem dificuldades de liderar, isso acontece, eu sei, ela não tem problema de ajudá-lo. E ela não tem problema que ela não vai querer usurpar o lugar. Ela não vai fazer coisas do tipo, agora eu vou fazer do meu jeito. Sabe por quê? Porque, biblicamente, a feminilidade bíblica não faz isso. Então, a ideia aqui é que a feminilidade que é bíblica, ela se alegra quando o homem é respeitoso. Ela se alegra quando ele é um cavalheiro. Ela não tem problema que ele pague no seu primeiro encontro a janta. Ela não tem problema disso, porque ela respeita, ela valoriza isso. Ela valoriza e ela apoia isso. Deixa eu dar uma ilustração para você entender o que eu estou falando, para não ser mal compreendido. Imagine que dois jovens aí em idade para casar, se conhecem há algum tempo na igreja, e certa dia de culto, se for de manhã, né, ele chega e pede para sentar ao seu lado. Fala, poderia sentar aqui ao seu lado? E eles têm um relacionamento, são amigos. E ela olha, sim, pode sentar.
Então, já começou com ele sendo respeitoso e pedindo lugar. Ele não chegou lá e chutou a cadeira e disse assim, vou sentar aqui do teu lado, tá bom? Não tem ninguém aqui, né? Não. E ela poderia dizer, não, não tem vaga, ou pode sentar. Então, depois disso, o culto acaba e ele pergunta assim, você teria planos para o almoço? E ela diz assim, olha, eu até tenho um compromisso, mas eu acho que eu posso desmarcar, porque ela está interessada nesse homem que é respeitoso, um cavalheiro. Só que nenhum dos dois tem carro. Então eles saem para um restaurante mais perto, talvez uns 10 minutos da igreja, e eles no caminho para lá, chegam 2 bandidos para assaltá-los. E nesse trajeto, nessa caminhada, ele descobriu que ela já era a faixa preta de 2º ou 3º dan de Taekwondo. Só que quando isso aconteceu, os bandidos falaram assim, muito bonita sua namorada, né? Passe a sua carteira e a bolsa dela. E pensando bem, não só isso, passe ela também para nós. Então ele faz o quê? Masculinidade bíblica. Mesmo sabendo que provavelmente ela era muito mais capaz de defendê-los, ele pega ela pelo braço e fala, fique atrás de mim. E fala, vocês só vão fazer alguma coisa comigo ou com ela em cima do meu cadáver. Por cima do meu cadáver. Então ele vai para cima dos bandidos e os bandidos nocauteiam ele em pouco tempo. Então, quando ele acorda, mal sabia ele que os bandidos que tinham perdido 4 dentes não foi por conta dele. E na ambulância, no caminho para o hospital, ele descobre que ela nocauteou os 2. Mas você percebe que ela não fez questão de ocupar o lugar da liderança, mesmo sendo mais capaz que ele, porque ela valorizou a masculinidade bíblica. Essa é a ideia do coração da feminilidade. Não é que a mulher não vai ter, em algumas circunstâncias ou condições, mais capazes do que o homem, mas ela não usurpa o lugar dele. Entenderam? Então aqui, essa é a ideia do que nós precisamos ter bem claro a respeito da feminilidade para nós darmos continuidade aqui. E a ideia que eu diria que nós vamos trazer, que eu diria não, que a Bíblia ensina que nós vamos trazer em cima da feminilidade é o auxílio como marca da feminilidade bíblica. O auxílio como marca da feminilidade bíblica. E o texto que deixa isso bastante claro, ele está lá em Gênesis capítulo 2, verso 18, diz assim, na criação do mundo, Deus fez o homem e depois disso diz assim, depois de um determinado tempo, não é bom que o homem esteja só, farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. Na descrição da criação, Deus viu que o homem estava incompleto, que ele precisava de alguém que estivesse à sua altura, não inferior a ele, mas à sua altura. E para que ele ficasse completo, essa pessoa, o mandamento de cultivar e povoar a terra, para conseguir fazer isso, ele precisava de um complemento perfeito. Então, quando nós vemos aqui falando de uma auxiliadora que seja semelhante a ele, a NVI traz da seguinte forma, uma versão diferente da Bíblia, diz assim, não é bom que o homem esteja sozinho. Farei alguém que o ajude e o complete. Essa é a definição. Então a expressão no original hebraico aqui poderia ser traduzida literalmente por um socorro apropriado. Percebe a diferença? Nós não estamos falando aqui de um auxílio no sentido de alguém que é inferior, mas no sentido de alguém que complementa o outro. Então, a ideia não é de a mulher e o homem são pessoas distintas com objetivos distintos. Não. No ponto de vista bíblico, existe um complemento. Os dois têm um objetivo comum. Existe uma igualdade, não inferioridade. E existe também uma sabedoria competente. Essa é a ideia de ser uma auxiliadora. Alguém que ajuda. O propósito divino do chamado para a mulher. Essa é a ideia. Na perspectiva bíblica de Deus, ser uma auxiliadora não é um peso de menor valor, mas um chamado para apoiar e ajudar na edificação da sua família. Então, essa é a base que nós usaremos para os 3 pontos aqui.
Então, eu espero que você esteja com o estômago aí em dia. Mas eu prometo que também serei mais brando do que eu fui com os homens, certo? Por quê? Porque a intenção não é que você saia daqui massacrada, mas que a sua mente seja contemplada ou que você possa contemplar o que a Bíblia ensina. Então, o objetivo aqui nunca é querer que você seja melhor na marra, mas que você, a partir do que a Bíblia fala, você possa, com a ajuda de Deus e do Espírito Santo, progredir nisso. Então, o papel da esposa. Esse é o ponto. Falamos de feminilidade bíblica e agora vamos falar do papel da esposa. Partindo desse texto que nós lemos de Gênesis, da ideia da marca da esposa como uma auxiliadora, 3 pontos nós vamos ver aqui essa noite. O primeiro é que ela reconhece o seu chamado. Qual é o chamado? O chamado para ser auxiliadora. O segundo é que ela desempenha o seu chamado. A ideia aqui, lembra da feminilidade bíblica? É uma disposição libertadora de afirmar, receber e cultivar. O que nos leva ao terceiro ponto aqui, que ela testemunha o seu chamado. Lembre esses 3. Mulheres bíblicas reconhecem o seu chamado, desempenham o seu chamado e testemunham o seu chamado. Chamado por quem? Por Deus. Deus lhe chama. Deus que lhe ordena fazer isso. Então, em primeiro lugar, ela reconhece o seu chamado. Não vou nem fazer vocês abrirem a Bíblia, já trouxe aqui para vocês. Esse é o texto, talvez o texto mais utilizado dentro das igrejas para falar do relacionamento do casamento. Nós usamos isso no texto dos homens, quem veio deve lembrar. Agora, em vermelho, você percebe quantas vezes a palavra sujeição aparece. E em azul, eu destaquei aí para você ver a estrutura de liderança. Então, eu não concordo. Não tem problema que você não concorde. Eu quero só que você olhe para o texto e diga assim, bom, concordar eu não concordo, mas ele não inventou nada. Esse é meu objetivo. Então, olha o que diz o texto. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Paulo está na parte prática da carta aos Efésios. Lembram? A carta aos Efésios foi a carta que nós usamos em todo o aniversário da igreja no mês de agosto. Então, quando ele diz isso, ele está falando, depois do capítulo 4, a respeito de como é a conduta dos crentes. Os crentes se sujeitam uns aos outros. Por quê? Por amor a Cristo. Nos diversos relacionamentos que os cristãos têm. Aí olha o que ele continua dizendo. Aí ele entra num grupo mais específico. Primeiro, mais geral, sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Depois ele vem para um grupo mais específico, dentro do casamento. Esposas, que cada uma de vocês se sujeite ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeite em tudo ao seu marido. Então, o princípio que Paulo já desenvolveu, aqui na carta ele vem trazendo, é o princípio da submissão. E isso é fundamental. Crentes precisam estar abertos a se submeter humildemente a outros crentes. Então, a ideia aqui é que nos nossos relacionamentos, nós sempre nos sujeitaremos a alguém. Então, você percebe que isso acontece sempre. Perceba aqui também que a ideia que Paulo enfatiza é reconhecer o seu lugar. Então, Paulo não está inferiorizando ninguém. Paulo está destacando papéis de liderança e de sujeição. É isso que Paulo está falando. E aí, Paulo faz isso demonstrando características de comparação da igreja com Cristo. É bem claro o texto, não é muito difícil, não precisa aqui de muito contexto teológico para entender. Perceba aqui nesse texto que existe uma clareza no conceito de liderança. Existe uma clareza no conceito de submissão. E eu vou repetir algumas vezes porque eu não quero ser mal interpretado por vocês, mulheres especialmente. Submissão bíblica não está relacionada com inferioridade. Jamais. Mas vocês são machistas. Submissão bíblica não está relacionada com inferioridade, mas com o reconhecimento do seu papel.
E isso vale para todos os seres humanos. Os filhos se submetem aos pais. A esposa se submete ao marido. E todos se submetem a Deus. Então não existe nada aqui de machista, de feio. Pelo contrário, existe beleza nisso. O que nos leva a pelo menos duas aplicações aqui que eu queria fazer com vocês em relação a reconhecer o chamado. Em primeiro lugar, de acordo com esse texto, deixa eu só abrir ele aqui para ficar no texto da Bíblia. Em primeiro lugar, aqui no texto de Efésios capítulo 5, dê mais uma lida aí enquanto eu abro a minha Bíblia, para você poder ter clareza nos pontos, para que você não fique em dúvida. Ah, mas será que isso daí estava no texto? Se você tiver uma Bíblia aí no celular ou quiser pegar uma lá no fundo, deixa o texto aberto, porque a ideia é que nós vamos trabalhar em cima do texto. Certo? Então, olha lá, reconhece seu chamado. Como as mulheres reconhecem seu chamado? Em primeiro lugar, se submetendo à liderança do seu marido. Entendendo que o seu marido foi colocado por Deus como líder. E ao comparar o marido com Cristo, você percebe isso? Paulo desenvolve claramente uma hierarquia no relacionamento matrimonial. Né? Às vezes a gente aqui queima a língua para falar em hierarquia. Por quê? Porque a nossa cultura é tão deturpada que parece que isso sempre está inferiorizando a mulher. Longe disso. Se você veio no encontro dos homens, você lembra o peso da responsabilidade do homem. Então, da mesma forma que a igreja se submete à autoridade de Cristo, a mulher também se submete à liderança do seu marido. E reconhecer isso é fundamental para vocês desempenharem o chamado de vocês. Isso não quer dizer que a esposa não participa das decisões. Ah, não, minha esposa, eu que sou líder, ela não participa. Não, se você for fazer uma pesquisa entre homens bíblicos, você vai ver que a grande maioria dos homens sábios, eles pedem a opinião da esposa antes de tomar decisões. E muitas vezes a esposa tem melhores pontos de vista do que o marido. Mas o ponto é que a esposa deve se submeter, mesmo quando a decisão não é do seu agrado. Mesmo quando ela não concorda, quando ela não está totalmente de acordo. Mas por reconhecer que o seu marido foi colocado com uma posição de autoridade e liderança, ela vai ajudar. Ela não vai tentar derrubar ele do trono, dizendo assim, já que tu não me escutou, que tu se lasque. Não. Isso não vai acontecer dentro desse conceito de uma mulher que reconhece o seu chamado. Em segundo lugar, nesse texto, nós vamos ver que essa posição de liderança, ela não muda de acordo com a época ou com a cultura. A analogia de Cristo com a igreja não está subordinada a uma época ou uma cultura. Talvez esse seja um dos pontos mais atacados na cultura atual. Muitas vezes as pessoas vão dizer assim, olha, a Bíblia foi escrita numa cultura machista. A mulher não podia falar nada. Então, essas coisas aí, elas não devem mais ser seguidas ou obedecidas. Mas o ponto que você precisa sempre trazer em mente é que o mesmo que vale para Cristo como Senhor da igreja no passado, na época dos apóstolos, há 500 anos atrás e hoje, é o mesmo princípio que vale para o relacionamento entre marido e mulher. Não muda com o tempo ou com a cultura. Por quê? Porque isso é mandamento do Criador. Vem de cima para baixo. Não é culturalmente que se faz esse princípio do casamento. Então, por isso que as deturpações do que é o casamento, as deturpações dos papéis no casamento, elas precisam ser bíblicas. Porque senão você vai embarcar em várias furadas. E isso é importante. E é sempre bom lembrar que pessoas que não concordam com isso não estão se rebelando contra a Igreja Bíblica Luz do Mundo. No fim das contas, elas estão dizendo não a Deus. Mulheres sábias que amam a Deus e obedecem seus mandamentos, e mulheres rebeldes que não amam a Deus e não obedecem seus mandamentos. O que nos leva ao segundo ponto, que ela desempenha o seu chamado. Então, o primeiro ponto, ela reconhece o seu chamado. Ela tem um papel no plano de Deus, especialmente dentro do casamento.
E ela se alegra com isso. O segundo ponto é que ela desempenha o seu chamado. E eu quero de novo trazer aqui a ideia do que nós lemos aqui no Coração da Feminilidade Bíblica. A ideia de uma afirmação, receber e cultivar a liderança de homens. Isso diz a ideia de entender que você é chamada a ser uma auxiliadora idônea. Que esse papel disso não está relacionado com inferioridade, mas com a submissão bíblica. E eu espero que já tenha sido claro. Submissão bíblica não diz respeito à inferioridade, mas o reconhecimento do seu chamado. É simples, mas nem sempre fácil de engolir, né? Então, em segundo lugar aqui, ela desempenha o seu chamado, e o texto é o mesmo texto que nós vimos aqui em relação a Efésios, que diz o seguinte, olha só, deixa eu fazer aqui, e eu vou gastar um pouquinho mais de tempo aqui, nós começamos às 7h10, agora é 7h20, tenho tempo ainda de sobra. A ideia do desempenho do papel, a partir do reconhecimento de ser auxiliadora, a ideia aqui que eu quero trazer a vocês são algumas ideias bem práticas, para que vocês possam colocar em prática. Afinal de contas, as mulheres gostam de coisas práticas, né? Às vezes o homem é teórico e a mulher gosta de prática. Às vezes o homem acha que não precisa falar uma palavra de carinho e a mulher gosta de prática. Então, deixa aqui eu desempenhar pelo menos uns 4 ou 5 aspectos que vocês podem desempenhar o seu chamado, o chamado que Deus fez a vocês. O primeiro deles é orando por seu marido. Talvez você escutou isso e disse, ai, coisa de crente é sempre assim, começa sempre com ler a Bíblia e orar, ler a Bíblia, né? Pode até parecer supérfluo, mas nós ficaríamos surpresos se soubéssemos as estatísticas reais de quantas esposas oram pelos seus maridos regularmente. Nós ficaríamos surpresos. Talvez um dos motivos seja costume e rotina. Você se acostuma tanto com a pessoa ao seu lado que você nem lembra, né? Então você ora pela pessoa lá no Japão, para o missionário, mas o seu esposo muitas vezes você esquece. Ou então, outro fator é que porque o marido é o líder, muitas vezes pode inspirar alguma segurança, algum tipo de autocontrole ou autoconfiança, e a esposa diz assim, tá tudo bem com meu marido, então eu vou ir para aqueles que precisam mais, né? Pode acontecer também. Então, o ponto aqui é que seu marido precisa de orações, muitas, diárias, repetitivas, constantes e incansáveis. Talvez um dos benefícios mais importantes que você vai colher ao orar seja que a sua consciência ela vai ficar cada vez mais estabelecida, mais firmada, de que Deus controla as coisas. Deus está no controle da sua família. Em última análise, não é nem você e nem mesmo seu marido que tem poder de mudar as coisas, mas Deus. Esse provavelmente será o efeito principal. E o efeito principal que você deve desejar talvez aqui seja bom um auxílio, é dizer assim, Deus, ajuda na tarefa diária do meu marido ser um líder. Ajuda que ele seja fortalecido e capacitado para exercer o papel que o Senhor tem para ele. Muitas vezes, queridos, Deus usa a oração que fazemos por outras pessoas, isso é um milagre da oração. Muitas vezes você vai ver nas Escrituras falando para orar pelos inimigos. Porque você, ao orar, se compadece das fraquezas do outro. De tal forma que muitas vezes você vai ver que a oração pelo seu esposo trará um coração muito mais compassivo com as lutas e dificuldades dele. Você vai ver que isso é uma das coisas, quando você vai se aconselhar com o pastor a respeito de outra pessoa, ele vai perguntar assim, você tem orado por essa pessoa? Esse é o primeiro passo. Depois, o segundo passo, permita que ele exerça essa autoridade e liderança no lar. Permita. A queixa de muitas esposas é, meu marido é um banana, meu marido é preguiçoso, ele só quer ficar vendo futebol, ele senta no sofá, bota os pés para cima. Então, além disso, eu sou muito mais inteligente que ele. E dessa forma, eu não consigo me submeter a ele.
Pode ser que já passou isso pela sua cabeça. Deixa eu contar uma história muito interessante do pastor Martin Lloyd-Jones, um pastor britânico, que ele escreve no seu comentário dessa carta aos Efésios, nesse texto. Ele diz que ele foi visitar um casal, chegando lá, o marido era raiz, era talentoso, era inteligente, mas a mulher dele excedia ele assim quilômetros à frente. Ela era de um temperamento vivo, nas palavras dele, inteligente, fluente ao falar, raciocínio lógico, as ideias organizadas, sabia a teologia na ponta da língua, falava de Deus com muito amor, muito desempenho, e isso ofuscava o marido. Você imagina, né? Situação, a mulher muito mais capaz. Só que ele notou que mesmo assim, essa esposa sabia o seu lugar de auxiliadora. Ela entendia o seu chamado. E mesmo ao ajudar o seu marido em tudo, às vezes até daquela forma que coloca a frase na boca do marido, mas ela sabia e fazia de tal forma que quem tinha a decisão final, quem era o líder, era o esposo. Então ele ficou impressionado com aquela mulher, não com a sua cultura, como ela era inteligente, não com a sua maneira de conversar, mas com a sua obediência à palavra de Deus. Ele fala que ele viu que esse marido, embora não fosse que nem ela em qualidades, ele era o líder da casa, porque a mulher sabia o auxiliar à altura. E isso acontece, muitas vezes, das mulheres não quererem se submeter, porque a mulher muitas vezes tem um temperamento mais forte, o marido um temperamento mais pacato. Isso acontece, né? A gente vê isso. Mas então aqui deixa eu dar algumas dicas para essas mulheres, se você é uma dessas mulheres que tem um temperamento mais fogoso, mais ativo. Quero eu, se meu marido não vai, vou eu. Deixa eu dar algumas dicas para vocês. Isso foi tirado do livro do pastor Augusto Nicodemos, A Bíblia e Sua Família. Um ótimo livro. Talvez esse daí fosse uma boa leitura para sair daqui. Em primeiro lugar, se isso acontece na sua família, não sobrecarregue o seu marido. Se ele não é ainda o líder que Deus deseja, ele não vai mudar do dia para a noite. O ajude um dia de cada vez. Não espere colocar uma lista de decisões a serem tomadas no dia de amanhã como se ele fosse capaz de fazer tudo ao mesmo tempo. Em segundo lugar, considere a decisão dele como final. Apoie a decisão mesmo que você não concorde. E não humilhe o seu marido dizendo assim, lembra da última? Ninguém riu, né? Então não peguei ninguém nessa. Que bom, porque muitas vezes vai acontecer. Ao não concordar, ela ainda diz, você de novo vai fazer uma burrada, vai errar. Não humilhe fazendo isso. Certo? Em terceiro lugar, tenha uma comunicação clara. Por que uma comunicação clara? Porque quanto mais informação alguém que está num nível de liderança tem, mais capacidade de tomar boas decisões. Ele precisa saber o que acontece no dia a dia da sua casa. Ele precisa saber o que acontece com você. E muitas vezes ele não pergunta. Nós temos esse grande problema, homens. Muitas vezes nós não perguntamos como foi o seu dia. Então, mulheres, não esperem nós perguntarmos, nos ajudem. Isso é importante que você saiba. E isso vai acontecer nas situações cotidianas do dia a dia. E sabe por quê? Porque se a mulher e o homem estiverem em sintonia com a comunicação clara, existirá harmonia. O que nos leva aqui ao terceiro ponto. Seja o complemento do seu marido. O texto diz que assim como a cabeça e o corpo a cabeça governa e o corpo é necessário, a igreja é o complemento de Cristo e Cristo é o cabeça, assim é a esposa com o marido. A analogia ali é que o marido é a cabeça e a esposa é o complemento, o corpo. Lembre disso. Ao lembrar disso, você deve sempre agir com o seu marido. Com o seu marido. Não contra o seu marido, não antes do seu marido e nem independente do seu marido.
E a figura do corpo ilustra bem isso. Você já viu como o corpo ele precisa estar em harmonia? Existe uma situação chamada convulsão. Alguém já viu? Conhecem, né? Talvez não tenha visto, mas conhece. E nessa situação, a convulsão, muitas vezes a pessoa cai no chão, o corpo tremendo, convulsionando, e a mente consciente, mas ele não consegue fazer nada porque ele não tem complemento com o corpo. Ele está sem a comunicação com o corpo. Ele fica tremendo sem controle. Você imagina? E o corpo se debatendo em várias direções. Esse é o caso de muitos casamentos. Casamentos convulsionados. Não existe uma comunicação harmoniosa. O cabeça diz uma coisa e o corpo faz outra. Esposas convulsionadas são aquelas que agem antes do marido, independente do marido ou contra o marido. Não seja assim. Seja o complemento do seu marido. Em último lugar aqui desse segundo ponto, aceite e aprecie a proteção que o seu marido oferece. Interessante isso. O marido, ele deve ser, como nós vimos no nosso encontro anterior, o amparo financeiro, espiritual e físico. Existe um senso de responsabilidade da masculinidade bíblica. Senso de responsabilidade. Nem sempre será perfeito, mas existe o senso de quem deve liderar. Quem tem a responsabilidade maior de suprir. Essa é a ideia. Então, mesmo que seu marido seja imperfeito, aceite esse apoio. Aprecie esse apoio, porque isso vai ser benéfico para você. Você vai ter benefícios com isso. Essa atitude é vista com muita estranheza nos nossos dias. Culpa do movimento feminista. Culpa do pecado, mas que é bastante enfatizado pelo movimento feminista. E às vezes, os maridos não se sentem encorajados em apoiar e amparar a esposa, porque a esposa age independente, como se ela não precisasse. Toda autossuficiente. E aí acaba sufocando o desejo do marido que ele poderia ter por isso. Aceitem essa proteção. Fale que você gosta de se sentir segura pelo seu marido. Eu sei que as mulheres gostam disso. E muitas vezes elas não expressam isso. E assim, dessa forma, ele vai ser o cabeça e você vai ser o complemento, de uma maneira harmoniosa. O que nos leva ao terceiro ponto. Primeiro, reconheça o seu chamado. Chamado a ser o complemento do seu marido, auxiliadora e idônea. Em segundo lugar, desempenhe o seu chamado. Aqui nós vimos várias características para vocês colocarem em prática, no desempenhar do seu chamado. E por fim, aqui, mas não menos importante, testemunha o seu chamado. É importante saber que apenas teoria sem prática, ela não funciona. Quando a gente aprende alguma coisa e não exercita, não adianta de nada. Você pode aprender a melhor receita fitness de alimentação. Se não colocar em prática, não adianta nada. Assim vale para o casamento. Então, quando nós falamos isso, o texto que nós queremos trazer aqui é um texto de 1 de Pedro, capítulo 3. Diz assim: igualmente vocês, esposas, estejam sujeitas cada uma a seu próprio marido, para que se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio da conduta de sua esposa, ao observar o comportamento honesto e cheio de temor que vocês têm. Que a beleza de vocês não seja exterior, como tranças nos cabelos, joias de ouro e vestidos finos, mas que ela seja no ser interior, uma beleza permanente de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. A gente já teve exposição desse texto bíblico, tá? Acho que está gravado. E a ideia aqui não é expor ele na sua minuciosidade, porque vai longe, mas é um belo texto, né? Então você percebe que novamente aqui o apóstolo Pedro, antes era Paulo, agora é Pedro, ele começa a falar a respeito de um grupo.
Por isso que nós vemos o comecinho aí, igualmente vocês. Porque antes disso, ele falou a respeito de como os cristãos devem lidar em meio às perseguições e sofrimentos. A carta de Pedro, ela tem um caráter muito importante, porque ela foi escrita com o intuito de fortalecer os crentes em meio ao sofrimento. Porque quando está tudo bem, é fácil, não é? Mas quando começam as coisas ficarem difíceis, se manter firme e caminhar com uma conduta exemplar, nem tanto. Esse contexto em que Pedro está escrevendo é um contexto que a igreja já estava sendo perseguida de morte. E ele diz que no sofrimento, o comportamento cristão deve demonstrar a vida cristã. E essa é a parte final dos relacionamentos. Pedro faz algo parecido com Paulo. Ele fala a respeito dos chefes e dos seus escravos, ele fala a respeito de várias categorias e de categorias de relacionamentos. E aqui ele parte para a ideia do relacionamento matrimonial. E é interessante isso, porque é um trecho de instrução e encorajamento para as mulheres. Instrução e encorajamento para a conduta do casamento. Em um contexto que muitas vezes acontecia da mulher se tornar crente e o marido não. Então Pedro, ele vai dizer aqui, separa. Talvez a pergunta fosse, devo me separar? Meu marido não é crente. Pedro diz, não. Se sujeite em cada um a seu próprio marido. E aí ele vai dar dicas e instruções de que muitas vezes, se os argumentos de falar já não têm mais efeito, a maneira como você vive vai ter efeito. É isso quando ele diz. Você já deve ter passado com isso ao falar para pessoas do evangelho, não deve? Você falou uma vez, falou duas, falou 10 e não faz diferença. Mas a maneira como você vive vai fazer a diferença. Quando falar não adianta. Por isso que ele fala a respeito disso. O que nos leva ao testemunhe o seu chamado. De que forma? Em primeiro lugar, com atitudes diárias. Às vezes nós caímos na besteira de achar que a nossa vida deve ser sempre feita de grandes momentos históricos. Eles são bem-vindos, né? Mas a realidade da nossa vida é que ela é feita de milhares, se não de milhões de momentos simples, comuns e ordinários, não é verdade? E Pedro instrui as mulheres a respeito disso, a respeito das atitudes diárias. Sabe por quê? Palavras, tem um ditado que diz que palavras convencem, mas o exemplo arrasta. Jesus falou a respeito disso em João 13,15. E Pedro diz que as atitudes diárias, elas deveriam ser de uma conduta honesta e respeitosa. É o que Pedro fala aí nessa carta, no capítulo 3. O que será que Pedro quer dizer quando ele fala conduta honesta? Isso todo mundo precisa, não é verdade? A ideia aqui que Pedro está tratando é uma palavrinha que vem da mesma raiz da palavra santo. Mudou, né? Honesta é a mesma raiz da palavra santo. E diz respeito a algo puro, algo limpo. Uma maneira, uma conduta moral inatacável. Uma conduta que ao ser olhada, tanto internamente em casa, quanto pelos de fora, eles não têm como acusar. Eles não têm como acusar. E isso quer dizer ser fiel, mulheres, em primeiro lugar, ao seu marido. Ser fiel ao seu esposo. Depois ele fala, a ideia aqui, de que elas devem ser cheias de temor. Qual é a ideia de ser cheio de temor? Poderia ser o temor a Cristo, como Senhor, ou poderia ser a ideia de temor ao seu esposo. Qual será que se encaixa melhor no contexto? No contexto, parece que Pedro aqui está falando a respeito de uma conduta com temor, não de medo, mas de respeito no relacionamento do casamento. Onde a esposa, ela é respeitosa, cheia de temor nesse sentido. Ela tem consideração pelo marido. Ela não é daquele tipo de esposa que zomba, que humilha, que expõe os defeitos dos maridos para os outros. Meu marido não tem mais jeito, ele é assim, ele é assado. Isso acontece. Por isso Pedro reforça, a conduta dessa mulher, ela deve ser inatacável. Sabe por quê? No tempo que Pedro escreve, todas as religiões eram válidas.
certo? Existiam várias religiões. Então a ideia aqui é de lidar com um descrente, que a mulher se converteu e o marido não, e você imagina, ela fala de Jesus, e aí quando ele vê no dia a dia a sua conduta, nada mudou. Ela fala de Jesus para ele, mas ela continua uma fofoqueira. Ela fala de Jesus, mas ela desrespeita ele na frente dos outros ainda com frequência. Aí o pensamento do marido é: que Deus é esse, que ela quer que me salve, mas não é capaz de frear a língua dela? Essa é a ideia. Essa é a ideia de que muitas vezes a conduta ela vai falar mais forte do que as próprias palavras. Isso acontece. Não só com os esposos, mas com os filhos também. Muitas vezes você é bom de pregar fora de casa, mas dentro de casa você não é uma mulher com atitudes diárias de testemunho. Isso é importante. Embora Pedro esteja escrevendo para mulheres crentes com marido descrentes, imagine mulheres crentes para maridos crentes. Muito mais incentivado, né? É muito mais incentivado. Então lembre-se disso. Muitas vezes a maneira de você viver vai ser a Bíblia que o seu marido nunca vai ler. Muitas vezes a maneira de você viver vai ser a Bíblia que os seus filhos não vão ler. Muitas vezes a maneira de você viver vai ser a Bíblia que os seus colegas de trabalho não vão ler. Então lembre-se disso. Em segundo lugar, o testemunho da mulher que reconhece o seu chamado, que desempenha o seu chamado, ela demonstra a verdadeira beleza feminina. Olha o que diz o texto aí, quer ver? Vou voltar aqui só para você ver esse ponto. Olha o que diz, que vocês têm. Que a beleza de vocês não seja exterior, como tranças nos cabelos, joias de ouro e vestidos finos, mas que ela seja no homem interior. Percebe? E aí ele diz que é uma beleza permanente, uma beleza que não se desgasta com o tempo. E essa beleza que não se desgasta com o tempo, ela é de um espírito manso e tranquilo. E aí vem o ponto alto, porque é isso que agrada a Deus. É isso que o texto diz de grande valor para Deus. Então, demonstrar a verdadeira beleza feminina diz respeito a não ficar bonito só por fora. Isso é meio clichê, né? A gente escuta isso direto. Mas a ideia que Pedro fala é: cultive uma beleza verdadeira que vem de um coração que ama a Deus e o obedece. A mulher sabe. E é interessante lembrar da cultura aqui da época, porque a cultura da época, para a mulher ter alguma chance de se dar bem, ela tinha que estar muito bem apresentável para um homem desejar ela. Então ela se vestia de uma maneira a chamar a atenção, ela gastava horas em maquiagem. Não estou falando dos dias de hoje, era mais tempo atrás. Qualquer semelhança é mera coincidência. Ela gostava de fazer penteados bem diferenciados, muitas vezes o cabelo era entrelaçado com fitas de ouro. Existiam muitos recursos na época que Pedro escreve para que as mulheres se tornassem atraentes aos homens. E o problema não está em vocês quererem ser bonitas. Pelo contrário, isso é bem-vindo. O problema está na exclusividade disso. Quando esse é seu maior objetivo de testemunhar para o seu esposo e para os que estão ao seu redor a beleza apenas exterior. Então, a proibição que o apóstolo Pedro faz aqui, que ele vai dizer, é a ideia de fazer da aparência o foco da sua beleza e atenção. Lembra do ponto do sensualismo? É isso que Pedro está condenando. Sabe por quê? Porque essa beleza acaba. Aqui nós temos todas as faixas etárias de mulheres. E você vê que a beleza exterior acaba. Por mais que tentem, e às vezes os cosméticos ajudam, um botoxinho vai bem, mas chega um tempo que ele não vai mais fazer efeito. E se a sua alegria e a sua felicidade está nisso, você vai envelhecer triste e angustiada. Você vai envelhecer deprimida e sem sentido.
porque não é isso que Deus lhe chama a viver. Essa é a mensagem dos nossos dias. Faça o exterior ser lindo, que você vai poder todas as coisas. A beleza que importa, que o apóstolo Pedro fala aqui, é a beleza interior. Uma beleza que mesmo quando o exterior está se desgastando, o interior está se renovando, porque ele está caminhando para a vida eterna. Essa é a diferença. Essa é a verdadeira beleza feminina. E essa beleza, o texto diz, que é de grande valor para Deus. E talvez aqui o foco seja o coração daquelas mulheres que valorizam apenas o exterior, que pensam que, em primeiro lugar, elas devem agradar a si. Eu já escutei isso algumas vezes, que mulher não se arruma para o marido, se arruma ou para ela ou para as outras. É isso? Já escutaram isso também? Nós não nos arrumamos para agradar os homens, nós nos arrumamos para agradar a nós mesmas, ou até mesmo para mostrar para as outras. Só que isso não é a beleza que Deus espera de vocês. Essa não é a beleza que será um bom testemunho para o seu marido, para os seus filhos e para a sociedade. Essa não é a beleza que trará luz para um mundo em trevas. Então, a ideia aqui do que Pedro está dizendo é aquelas mulheres que cultivarem a verdadeira beleza vão desfrutar de paz, vão desfrutar de liberdade. E é isso que Pedro está incentivando. Por quê? Porque mulheres que correm atrás apenas da beleza exterior estão correndo atrás do vento. E o vento é impossível de ser pego. Apesar que tem gente que queria ensacar o vento. Mas fora isso, é impossível de ser pego. Você não consegue. É tolice. E assim como é tolice viver essa vida apenas para testemunhar a beleza exterior. Agora, deixa eu dizer uma coisa, isso não significa que você não vai se arrumar. Ah, não vou mais na igreja lá, o pastor falou que eu não posso mais cortar o cabelo. Não, longe disso. Sempre que for possível, se torne mais atraente para o seu marido. Sempre que for possível, se arrume melhor para o seu marido. Mas lembre-se sempre qual beleza lhe conduz e qual você quer que seja vista. Aqui vem de um coração temente. Essa é a ideia. E aí Pedro diz, chegando ao final aqui, que essa beleza, ela pode ser resumida como um espírito manso e tranquilo. Você imagina o dia a dia, como ele é atribulado. Muitas vezes os maridos estão, não que a esposa não faça, mas o marido está já com uma situação difícil, lidando com vários problemas, em meio ao caos da rotina, e aí chega em casa para ter um lugar de refrigério, um lugar onde ele pode realmente ter paz. E aí você chega lá e a sua esposa tem um espírito manso e tranquilo. Será que isso vai trazer algum impacto na vida do seu marido, esse testemunho? Será? Será que isso vai fazer diferença? Será que ele não vai ficar impressionado com um ambiente assim? Nós sabemos como muitas vezes é difícil, né? Nós sabemos, eu sei, mulheres, eu sei. Nós estamos juntos nessa. Muitas vezes o marido é um baita preguiçoso, grosseiro, duro, não reconhece. Só que o chamado ao seu testemunho é para vocês, não para o marido que não merece, mas para que vocês testemunhem aquilo que agrada a Deus. Porque a gentileza e a doçura atraem pessoas. Jesus poderia ter dito assim: vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, porque eu sou forte e poderoso. Mas ele não falou isso. Lá em Mateus 11, 29, ele diz: eu sou manso e humilde de coração. Porque Jesus sabe como atrair as pessoas. Não é pela imposição da força, embora ele a tenha, mas pelo um espírito manso e humilde. Então, ao invés da esposa ser mais parecido com uma goteira, já viu uma goteira? A gente tem pouco, né? Mas a goteira é aquela que fica o dia inteiro. Aí você acha, agora vai parar, e a goteira continua. Até chegar um momento em que você enlouquece. E tem mulheres que são goteiras que pingam sem parar. Tem esposas que são assim. Não seja assim. Escolha impactar o seu marido, escolha impactar o seu casamento, escolha impactar a sua casa com um espírito manso e tranquilo.
Porque esse modo de viver vence muitas barreiras, apesar do seu marido. Nunca por causa do seu marido, apesar dele. Você não precisa sempre ter a razão. Você não precisa vencer o seu marido. Sabe por quê? Porque vocês fazem parte do mesmo corpo. Certo, queridos? Deixa aqui eu colocar algumas ressalvas, porque talvez ao escutar isso, o pessoal vai dizendo assim, mas a submissão vale tudo, então já que eu tenho que me submeter, esse é um equívoco muito mal compreendido, né? Uma mentira que muitas vezes acontece até entre crentes. A submissão vale tudo? Não. Não vale tudo. A submissão ao marido tem limites. Quais são os limites? O seu esposo não pode lhe obrigar a pecar. O seu esposo não pode. Quando esse interesse cair em confronto, você está autorizada a não se submeter a ele. Porque antes de se submeter ao pecado do seu marido, você se submete a Deus. Também não está relacionado à interferência. O que é interferência? O marido diz assim, você não vai ser crente. Você vai dizer, eu vou ser sim. Agora, olha que interessante. Isso não quer dizer que uma mulher sábia talvez não deixe de ir no culto durante algum tempo. Mas ela não vai abandonar a Cristo. Por quê? Porque muitas vezes ela pode ceder por um lado para conquistá-lo sem palavras. E também isso vale em relação, não é incomum na área sexual, muitos maridos trazerem muitos pensamentos do mundo em relação ao casamento e querer obrigar a sua esposa a fazer. Então, troca de casais, ter mais de uma esposa, ter duas, três, essas coisas acontecem. Às vezes a gente olha para isso e diz assim, nossa, que esquisito. É mais comum do que a gente pensa. A mulher, ela não está obrigada a isso. Ela não deve se submeter a isso. E nem quanto ao adultério. O adultério não é algo que você possa se submeter e dizer assim, eu não tenho problema com ser a outra. É verdade que existe perdão no adultério. Então é outra categoria. Então, perdoei, vou resgatar o meu relacionamento do casamento, tudo certo, é incentivado a fazer isso. Mas você, mulher, não precisa ser obrigada a viver sendo a outra. Ou a titular mesmo, né? O pessoal às vezes fala, não, mas eu sou a titular. E acontece muito. Pessoas se submetendo com um marido que tem várias famílias. Por quê? Porque se ele me abandonar, eu não sei o que fazer. Então a submissão, ela não se sujeita a essas coisas. A submissão bíblica não diz respeito a isso. Isso é importante. Você não precisa ser conivente com essas coisas. Certo? Então, chegando ao fim aqui, queridos, acho que deu tempo, né? Lembre-se disso. No coração da feminilidade bíblica, há uma disposição libertadora. Do quê? Quanto ao chamado. Afirma. Eu sei o meu papel que Deus chamou. Eu sei o papel que Deus me deu no relacionamento com meu marido. Também de receber e cultivar, ela desempenha o seu papel. E ela também testemunha o seu papel. Nota que importante isso. Liderança dos homens dignos de maneira apropriada aos diferentes relacionamentos da mulher, especialmente no casamento. Então, lembre-se disso. Não é fácil. Os maridos têm problemas, eles têm pecados, eles precisam de ajuda. E vocês foram colocadas por Deus com esse papel de reconhecer o seu chamado, de desenvolver o seu chamado e de testemunhar o seu chamado. Amém? Foi mais rápido e indolor do que parecia, né? Então, o próximo encontro que nós teremos vai ser a respeito do papel nosso como família na criação de filhos para a glória de Deus. Certo, queridos? Passei bastante do tempo, então não vou. Se fosse menos tempo, eu ia abrir para umas perguntas, mas já que passou do tempo, não vou abrir, não. O irmão Alexandre até estava rindo lá, bocejando e rindo. Vamos orar? Feche seus olhos por um instante. Deus, de fato, nós reconhecemos como esse mundo, ele caminha a passos largos
de distância de Ti. Mas nós queremos, como maridos e esposas, viver vidas que Te glorificam. Ajuda-nos a reconhecer os nossos papéis complementares. Ajuda-nos a nos alegrar na maneira como o Senhor ordenou o casamento. Ajuda-nos não sermos levados junto com a cultura e com o mundo que faz pouco caso de Ti, que faz pouco caso do casamento, que faz pouco caso do valor da família. Que o Senhor possa nos ajudar diariamente, porque nós precisamos desesperadamente de Ti. Ajuda-nos como maridos, sermos líderes que amam, respeitam e protegem as esposas. E ajuda-nos como esposas a reconhecermos o chamado que o Senhor dá, a desempenharmos esse chamado com dedicação e auxílio e a testemunhar esse chamado para que o Senhor seja conhecido nesse mundo em trevas, por meio dos casamentos que nós temos. Em nome de Cristo é que oramos. Amém.